Oi, pessoal! Sabe aquela frustração que bate em muitos corredores? A de passar horas e horas na academia e não ver melhora nenhuma lá na pista? A gente se dedica, se esforça, mas parece que o resultado na corrida simplesmente não aparece. Bom, essa análise vai direto ao ponto para resolver exatamente isso. E olha, essa frase, ela resume tudo, né? A questão principal nunca foi treinar mais, é treinar de forma mais inteligente. O alvo do fortalecimento para a corrida é muito, mas muito específico. Então, fica a pergunta no ar. O tempo que a gente investe na academia, ele está se transformando em mais economia de corrida, em mais resiliência, ou, na real, está só deixando as pernas pesadas para os treinos que realmente importam? Vamos mergulhar nos erros mais comuns e, claro, como corrigir cada um deles. Ok, vamos começar pelo erro mais básico de todos, a falta de clareza no objetivo. É exatamente aqui que o trabalho na academia se desconecta totalmente das necessidades de quem corre. Ah, esse aqui é um clássico. É aquele treino genérico de musculação, sabe? O foco é na hipertrofia, naquela sensação de queimação, no inchaço muscular, o famoso pump. Soa familiar? Pois é. O problema é que esse tipo de estímulo, que é mais metabólico, tem pouquíssima transferência para performance na corrida. O que é bem legal de ver neste slide é o contraste. De um lado, o treino que gera mais fadiga do que resultado. Do outro, o que realmente gera performance. Para correr melhor, o foco precisa ser num estímulo neural. É como se a gente estivesse ensinando o sistema nervoso a recrutar mais fibras musculares de forma rápida e eficiente. E como se faz isso? Com cargas altas e poucas repetições. Olha, todo mundo fala sobre o core, e sim, ele é importante. Mas a obsessão com abdominais muitas vezes nos faz esquecer do verdadeiro motor da corrida, que é a parte inferior da perna. E o conceito-chave aqui é o de rigidez útil. Tenta imaginar os tendões como se fossem molas. Quanto mais eficientes eles forem em armazenar e liberar energia, menos esforço muscular a gente precisa para correr na mesma velocidade. Isso, na prática, é a tal da economia de corrida. E aqui vem a solução prática. Panturrilhas e o músculo sóleo não são opcionais, são obrigatórios. É preciso um trabalho estruturado, com uma sessão focada em carga pesada e outra em resistência. É isso que constrói a tolerância e a capacidade elástica que todo corredor precisa ter. Certo, agora que a gente já entendeu o objetivo, vamos falar sobre as ferramentas. Porque não adianta nada ter a meta certa se os exercícios escolhidos não conversam com o gesto da corrida. Isso aqui é o princípio da especificidade em ação. Correr é um esporte unilateral. É uma sucessão de pequenos saltos de uma perna para outra. Portanto, o treinamento de força precisa, de alguma forma, refletir essa demanda para ter o máximo de transferência. E este slide mostra a solução de forma brilhante. Incluir exercícios como afundos, subidas no caixote e o stiff unilateral na rotina é simplesmente inegociável. Eles não constroem só força, mas também a estabilidade da pelve e o controle do joelho, coisas essenciais a cada passada. Aqui a gente vai quebrar dois mitos bem comuns. Primeiro, elásticos são ótimos para aquecer e ativar a musculatura, mas eles não substituem a carga para construir força de verdade. E segundo, para tendões, forçar um alongamento pode até piorar a situação. O que realmente recupera e fortalece tendões é a aplicação de carga, de forma inteligente e progressiva. Agora vamos para um ponto um pouco mais sutil, mas que pode ser igualmente destrutivo: a dose e o timing. Mesmo os exercícios certos podem ser ineficazes se forem feitos na quantidade errada ou pior, no dia errado da semana. Existem dois extremos perigosos aqui, e vale a pena pensar em qual deles o treino atual se encaixa. De um lado, o excesso de volume, que gera aquela fadiga crônica e sabota os treinos de tiro e os longões. Do outro, o medo de treinar pesado, que resulta num estímulo tão baixo que, no fim das contas, não gera nenhuma adaptação positiva. Essa é a pergunta de US$ 1.000.000 para todo corredor, não é? Como encaixar força sem acabar com a corrida? A resposta está na organização inteligente da semana. Existem duas estratégias principais que costumam funcionar muito bem. A primeira é concentrar o estresse. Faz o treino de tiro de manhã e o de força no fim do dia. Isso agrupa o estresse em um dia só e libera os outros para uma recuperação de verdade. A segunda é separar os estímulos por pelo menos 24 horas, o que é ideal para quem sente mais o impacto da fadiga. A chave é testar e ver o que funciona melhor para cada corpo e cada rotina.
Certo, agora vamos ampliar um pouco o nosso foco. É hora de parar de pensar em treinos isolados e começar a pensar num plano de longo prazo. E é aqui que entra o conceito de periodização. O que as equipes de alto rendimento fazem não é nada de outro mundo, é só lógico. Elas dividem o ano em fases. Começam construindo uma base de força e resiliência nos tendões. Depois, progridem para o desenvolvimento de força máxima. Em seguida, convertem essa força em potência e, por fim, entram num modo de manutenção durante o período de competições. Muito bem, chegamos à parte final e mais prática. Vamos pegar todo esse conhecimento e transformar num plano de ação bem concreto para que seja possível auditar e melhorar da rotina de treinamento agora mesmo. Uma boa ideia é olhar para o plano de treino atual e usar essa lista como um checklist. Se 2 ou 3 desses itens estiverem presentes, é quase certeza que existem ajustes importantes a serem feitos. São aqueles erros mais grosseiros, sabe? Aqueles que estão ativamente sabotando a corrida. Aqui temos um ótimo exemplo de uma sessão de força de alta qualidade. Repare no foco nos grandes movimentos como agachamento ou levantamento terra, com volume baixo e intensidade alta, ali na faixa de 3 a 5 repetições, para construir força máxima de verdade. E, claro, a presença obrigatória do trabalho de panturrilhas no final para construir aquela rigidez útil de que a gente falou. É um treino enxuto, direto ao ponto e extremamente eficaz. E a segunda sessão da semana vem para complementar a primeira. Aqui, o foco muda para a potência, com exercícios mais explosivos, como saltos, que ensinam o corpo a produzir força rapidamente. Além disso, tem o trabalho unilateral, como a subida no caixote, que fortalece a estabilidade que a gente precisa em cada passada. Juntas, essas duas sessões cobrem as principais necessidades de um corredor. E essa é a mensagem final, o grande resumo. A força não é um fim em si mesma, ela é uma ferramenta para melhorar a corrida, para permitir que se treine mais e melhor, com menos risco de lesão e com uma economia de energia muito maior a cada passo. E fica aqui essa reflexão. Talvez seja a hora de olhar para o treinamento de força não como uma obrigação chata, mas como um componente estratégico que, se for bem aplicado, pode destravar um novo nível de performance na corrida.